Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Gittel e estou gravando o segundo vídeo falando a respeito dos problemas das próteses de silicone. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre a relação que existe entre próteses mamárias e doenças autoimunes. Quero contar em primeiro lugar para vocês que eu, portadora de próteses de silicone, desenvolvi doença autoimune, o que tirou muito a minha qualidade de vida, porque eu levei alguns anos para descobrir o que me dava tanta dor no corpo, tanto cansaço, uma fadiga crônica, enfim, tirando toda a minha qualidade de vida. Em primeiro lugar, o que é uma doença autoimune? Vamos lá. A gente tem no nosso corpo um sistema de defesa. Quando a gente entra em contato com vírus, fungos, bactérias, qualquer coisa que possa trazer doenças para o nosso corpo. Esse sistema de defesa é extremamente inteligente, é um exército que defende o nosso corpo de todos os ataques aí que vem no dia a dia. Porém, em alguns casos, quando a pessoa tem uma predisposição genética, esse sistema de defesa pode, vamos dizer, se confundir e começar a atacar as células do nosso próprio corpo, formando um sistema de autoataque, que é denominado doença autoimune. As doenças autoimunes podem vir com vários nomes: lúpus, esclerose sistêmica, esclerose múltipla, enfim, existem N formas de manifestação desse autoataque, né? Essa doença autoimune. Depois que você tem um processo de doença autoimune iniciado no seu corpo, é muito difícil fazer ele parar. Por isso, é importante a gente ter atitudes na vida que previnam para que, se a gente tem essa predisposição genética, ela não se manifeste. O que isso tem a ver com silicone? Vamos lá. Tem se estudado cada vez mais uma síndrome autoimune que tem uma sigla em inglês chamada ASIA, que seria Síndrome Autoimune Induzida por Adjuvante. Então, o que é um adjuvante? É um fator externo ao seu corpo que vai ativar esse sistema imune e fazer com que você desenvolva essa doença autoimune. O que pode ser considerado um adjuvante? Próteses mamárias, alguns tipos de vacina, alguns hormônios artificiais. Então, não é só a questão do silicone, tá? Tem outros fatores, mas o silicone está entre eles. O que vai acontecer? Esse adjuvante, ou seja, esse fator externo, vai entrar no seu corpo, como as próteses de silicone, vai fazer com que o seu sistema imune seja ativado de uma maneira constante e vai fazer com que o seu corpo comece a reagir contra esse adjuvante e acabe atacando, se auto-atacando, atacando o próprio corpo. E no caso das próteses de silicone, na minha opinião, isso tem todo o sentido. Por quê? As próteses de silicone são um corpo estranho dentro da gente. Quando a gente coloca, o nosso corpo automaticamente, como defesa contra esse corpo estranho, cria uma cápsula. Ele envolve a prótese de silicone com um tipo de uma pele bem fibrosa, bem rígida, porque o nosso corpo entende que aquilo não faz parte e que aquilo pode ser perigoso. Inclusive, porque dentro da prótese não contém só silicone, contém elementos tóxicos também. O corpo faz essa proteção, como se ele pensasse assim: vai que esse negócio um dia estoura, eu vou ter uma proteção para que esse veneno não espalhe por todo o corpo. Então, todas as pessoas que têm o silicone vão ter essa proteção que vai sendo desenvolvida pelo próprio corpo. Se o corpo fica se protegendo, a gente já tem uma prova de que o sistema imune está sendo ativado ali, porque está fazendo um movimento de proteção. Esse material tóxico faz com que o nosso corpo queira se prevenir, ativando ali o sistema imune. A prótese também, comprovadamente, é uma forma de gerar um ambiente para fungos e bactérias. É muito mais fácil que fungos e bactérias fiquem se instalando ao redor da prótese do que num seio que não tem a prótese. Por isso, também a gente tem aqui sempre um sistema de defesa e muitas vezes um processo inflamatório que chega a trazer vermelhidão e tudo mais. Tudo isso
coopera para que a gente acredite que realmente esse sistema imune está ativado todo o tempo nas pessoas que têm a prótese mamária. Quais são os sintomas dessa síndrome autoimune chamada de EJA? Dores articulares e musculares, queda de cabelo, alteração de memória, esquecimentos, fadiga crônica, aquele cansaço que você não sabe mais de onde tirar força para fazer as coisas, distúrbios do sono, entre outros. Esses são os mais comuns. No meu caso, eu tive todos. Inclusive, eu descobri a doença autoimune porque eu não conseguia mais levantar de manhã para trabalhar. O meu corpo doía tanto quando eu acordava, minhas articulações doíam tanto, que eu falei, gente, será que eu tô me tornando uma pessoa preguiçosa? Eu não consigo mais trabalhar. Eu chegava atrasada no trabalho todos os dias de tanta dor no corpo. E aquilo me incomodava, porque eu tinha vergonha, ficar chegando atrasada todo dia. E vai explicar o quê? Que você não consegue levantar da cama? Parece que você tá de brincadeira, né? Queda de cabelo sempre, meus cabelos caem muito. Essa fadiga crônica, depois as alterações de memória. Gente, eu tenho um monte de mecanismo, toque de celular, enfim, aviso de bilhetinho, papelzinho por toda a casa, porque eu esqueço tudo. Minha memória é muito ruim. Até as pessoas que convivem muito comigo brincam muito com isso, né? Ah, já esqueceu a chave, esqueceu o carro aberto, esqueceu... Eu já saí do carro e deixei a chave no contato, fui resolver um negócio, quando eu voltei não achava a chave, estava no contato. Sabe coisas malucas assim? E com isso, eu fui relatando isso aos meus médicos e ninguém conseguia saber o que eu tinha. Até que a minha ginecologista falou, vamos verificar autoimune? E quando veio o resultado, eu tinha uma alteração imensa, a ponto dos médicos abrirem o exame, olharem assim e tipo ficarem com aquela cara, o que eu falo agora, sabe? Porque o meu exame FAM era extremamente alterado. Eu fiz tratamento durante 2 anos com reumatologista, tomei remédios caríssimos, eu cheguei a tomar 24 comprimidos por dia e o meu problema autoimune, eu consegui melhorar as dores, porque eu tinha inflamação no ombro e no joelho o tempo inteiro, vivia com remédio, fazendo aplicação, aquelas aplicações dentro do osso, enfim, descambou com a minha vida. Mas depois de 2 anos de tratamento, eu tinha melhoras físicas, as dores melhoraram e tudo mais, mas os meus exames não alteravam nada. Significava que a doença estava lá, eu só estava tendo ali vamos dizer, eu estava mascarando sintomas, porque no exame estava tudo igual. Isso me trouxe um desespero, porque eu queria melhorar, eu não queria só não sentir dor, eu queria saber que eu estava livre daquilo. E eu passei a ter uma alimentação extremamente saudável, eu fuçando sozinha na internet, descobri a alimentação viva, que inclusive se tornou o meu trabalho hoje, eu ensino pessoas a comer desse jeito, e eu, mesmo sem tirar as próteses de silicone, através da alimentação crua, brotos, fermentados, várias coisas que a alimentação viva oferece que são curativas, eu consegui ter qualidade de vida e viver sem os remédios. Mas a minha situação, ela não é o padrão, porque quantas pessoas passam a viver desse jeito? Um número muito pequeno, eu não como carne, eu como todos os vegetais crus, orgânicos, então com tudo isso eu melhorei muito a minha saúde, mas mesmo assim, depois que eu descobri tudo sobre o silicone, eu ainda quero remover minhas próteses. Estou nos exames pré-operatórios e vou fazer, daqui uns 30 dias já vai estar saindo a minha cirurgia, porque eu não quero esta bomba que tá aqui todos os dias cutucando a doença autoimune que eu já sei que tenho. Mas se a gente pensa, esses sintomas que eu relatei, dor nas articulações, dor muscular, fadiga crônica, eles são meio triviais. Então, quando você vai ao médico, ele nunca vai dizer para você que isso está associado com silicone, mesmo porque muitos nem sabem disso. É uma coisa nova também para os médicos. Aqui no Brasil, os explantes de silicone começaram a acontecer por volta de 2016, 2017. Então, é muito recente. Esse assunto precisa ser popularizado para que mais mulheres saibam que isso acontece, que isso pode realmente prejudicar a vida delas. Nas pesquisas científicas, você não vai encontrar material suficiente associando as doenças autoimunes com as próteses mamárias. Por quê? Normalmente, as pesquisas, como são muito caras, são financiadas, ou seja, patrocinadas pelas próprias indústrias fabricantes do silicone. Então, elas acabam sempre referindo que não há prova suficiente de que haja essa correlação. Mas o próprio cirurgião que eu estou passando em alguns cirurgiões para decidir
quem vai fazer o meu explante, porque é um procedimento sério. E eles me dizem que está associado sim, isso da boca do próprio médico, e que hoje, esse médico que eu passei, ele disse que ele incentiva profundamente as clientes que chegam querendo colocar o silicone a não fazerem isso, mostrando a possibilidade de câncer, de doença autoimune e de N outros problemas menores que as próteses podem trazer. Então, isso me mostra mais uma vez que eu estou no caminho certo quando eu ouço isso da boca do próprio cirurgião plástico. E na vida real, como que isso está acontecendo? Porque as pesquisas não estão mostrando muita coisa. Só que lá no mundo real, existem grupos de mulheres que se uniram para ajudar umas às outras, mostrando essa realidade e contando as suas histórias. Eu estou em 2 desses grupos. Chama Doença do Silicone, o grupo brasileiro. Esse grupo tem 33 mil mulheres. Todos os dias, centenas de histórias acontecendo de mulheres com doenças autoimunes, de mulheres com vários problemas. E o mais intrigante, quando elas conseguem fazer esse explante, retiram as próteses e não as colocam mais, muitas têm melhoras até imediatas e outras gradativas, mas também sentem diferença. Claro que a doença autoimune, ela é multifatorial. Se você só retirar a prótese e tiver uma alimentação péssima, não praticar atividade física, não mudar nada na sua vida, talvez seja muito lento para você sentir essa melhora. Mas quando você busca uma melhor qualidade de vida junto com o explante, consegue se ver realmente resultados. Fica mais uma vez clara essa relação entre as doenças autoimunes e o silicone, embora isso não se comprove cientificamente, como eu disse. O grupo americano, ele é muito mais antigo, digo o grupo de Facebook, e muito maior. São 118 mil mulheres que estão ali envolvidas com toda essa causa e contando os seus problemas e contando as suas vitórias após o explante. Vale a pena conferir esses grupos. E se a gente for pensar, em 2019, só no Brasil, foram 220 mil implantes. O Brasil é o primeiro lugar no mundo em implantes de silicone. Será que tem interesse tanto dessa indústria multimilionária quanto de muitos cirurgiões que têm a maior parte da sua renda vindo desses implantes, trazer à tona tudo isso? Então, a gente precisa buscar esse conhecimento, não depender que ele também venha de bandeja até nós, porque eu acho que hoje ainda são poucos os cirurgiões que têm essa consciência, que têm esse conhecimento e que vão explicar isso para você. É um caso de pensar na própria saúde. Se você pensa em pôr silicone, eu vou te pedir 3 coisinhas. Primeiro, entra no grupo Doenças do Silicone lá no Facebook, acompanha por um tempo, nem que seja 30 dias. Faça um exame FAM, que é um exame que pode detectar, peça para o seu médico se você tem alguma predisposição autoimune. E se você tiver, considere realmente se vale a pena viver tudo que eu vivi, correr o risco de ativar essa doença autoimune por conta de uma questão estética. E terceiro, continua acompanhando os meus vídeos, porque eu tenho muita informação legal ainda para trazer sobre as próteses de silicone e os males que ela pode causar na sua vida. No próximo vídeo, eu convido você a saber mais sobre por que e como essas próteses são aprovadas por órgãos que deveriam proteger os consumidores, como a Anvisa no Brasil e o FDA nos Estados Unidos. Se tem tanto problema, se tem tanta mulher já falando disso, contando, em redes sociais, por que isso ainda é aprovado? É o que eu vou explicar no meu próximo vídeo. Então, conto com você. Namastê!